Fala, amantes do lettering, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu abandonei aí uma carreira tradicional e mesmo assim me tornei o orgulho da minha mãe. Antes da gente começar, eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal. Porque se você não tiver, aperta ali embaixo, ó, para você se inscrever, porque isso é um grande sinal. O joinha também é um grande sinal pra gente que a gente está na direção certa, pra gente continuar trazendo muito conteúdo de valor para você. Então é o seguinte, você já parou para pensar por que as biografias fazem tanto sucesso nas livrarias? Por que vende tanta biografia? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, acho que ele comprou umas 20 biografias, gastou quase R$1.000 só de biografia e a gente ficou conversando por que essas biografias são tão legais, né? Eu mesmo já fui impactado e muito inspirado. Nos últimos anos eu vou citar duas biografias aqui que mexeram muito comigo. Uma foi a do Elon Musk, né, o fundador da Tesla, da SpaceX lá nos Estados Unidos, um cara revolucionário, né? Ele quer levar a gente para Marte. E depois uma outra biografia maravilhosa também que eu super indico para você, a do Steve Jobs. Inclusive pra gente aqui do universo das letras, do lettering, o Steve Jobs, ele é um cara que ele tinha a veia artística muito forte, né? Não é à toa que as coisas da Apple são maravilhosas, o design é bem pensado, né? Todo nos mínimos detalhes. Ele já era assim lá atrás. Inclusive, na faculdade, ele fez por um tempo uma matéria de tipografia para aprender as letras, a construção das letras, porque ele já sabia que as letras podiam ser mais amigáveis, mais bonitas dentro do computador, né? Não precisava ser aquelas letrinhas verdes, no fundo verde, uma coisa super robótica, né? Ele já tinha essa intenção de trazer isso para os computadores, enfim. Então essas foram as biografias que mais mexeram comigo nos últimos tempos, né? Porque história é sempre bom, né, da gente ouvir. A gente sempre embarca junto, fica pensando como é que foi para a pessoa passar por aquilo, vencer aquilo, e a gente embarca junto e vai viajando. E a gente aprende mesmo com os erros, com os acertos dos outros, isso é muito bom. E quase sempre também é a mesma coisa, né? A gente saber que grandes sonhos eles foram construídos de pequenos começos. É muito legal ver nas biografias que para a pessoa chegar lá, o ponto de terem uma biografia escrita sobre ela, ela passou por um começo super normal, com pequenas coisas e tal, não sei o que, e isso tudo foi formando o que ela é hoje, né? Entender como essas peças se encaixam e constroem o que você é hoje. E é isso, a gente entende que todo resultado legal, bacana aqui na frente, ele tem uma história de construção para trás. E isso nos inspira, isso nos incentiva. E fora esses grandes gênios aí da humanidade, é legal também saber, eu acho até mais legal até, você saber histórias de pessoas comuns, como eu e você. Esses dias eu entrei no Uber e eu fui conversando com ele e tal, e quando eu vi, ele me contou uma história que ele era isso, e saiu da empresa e virou Uber, ele tava aqui e acolá, ele tava num movimento para se recuperar, para fazer um dinheiro, para se recolocar no mercado, e aquilo tudo me inspirou de uma forma que eu falei, caramba, olha isso, você vê, o cara não desanimou, o cara teve um tropeço na vida dele, tá trabalhando, tá lutando para construir. Então assim, você com certeza conhece aí uma história como essa também. Essas histórias do dia a dia, às vezes elas são até mais inspiradoras que esses grandes gênios aí também. Então se você tem aí uma biografia que foi super importante aí na sua vida, que te inspirou, que te fez ser melhor, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. E eu vou com certeza depois anotar para comprar também essa biografia que você me indicar. Bom, mas a história é o seguinte, a história aqui hoje é sobre a minha história com o Nalousa. Como é que o Nalousa chegou onde ele está hoje e o que foi construindo, né? Quais foram as pequenas peças que foram se encaixando para acontecer o que acontece hoje com a gente aqui. Mas olha, longe de mim querer me comparar a Elon Musk, a Steve Jobs, a esses grandes gênios. Eu citei eles aqui, mas isso aqui, para nossa comunidade de amantes do lettering, entre eu e você aqui, olhando no fundo dos seus olhos agora, eu acho que, eu tô há quase 6 anos, em junho agora vai fazer 6 anos de Nalousa. Nalousa faz 6 anos
que a gente vive exclusivamente do lettering. Eu acho que eu criei uma bagagem, eu criei muita história, eu passei por alguns momentos que eu queria te contar, porque como a gente falou, eu queria que você ficasse sabendo também. Algumas pessoas já conhecem a nossa história, um pouco dela pelo menos, porque a gente sempre conta por aí para introduzir quem somos nós, né? É sempre legal para você saber quem sou eu, você saber a minha história. Porém, hoje aqui nesse vídeo você vai saber dela tintim por tintim. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que alguns pontos dessas histórias aqui que eu vou te contar hoje vão servir para você. Você vai pescar muitas coisas e para te motivar a também seguir na direção do seu sonho e seguir nessa levada aí, porque você vai conseguir seus objetivos. Nossa, como o Rafael me deu trabalho. Não gostava de ir para a escola, não queria estudar, era muito bagunceiro. Bom, como você pôde perceber aí pela reação da minha mãe, a minha formação na escola ela não foi nada legal. Eu até vinha bem ali, até chegar nos 12 anos, 13 anos, onde a gente tá o quê? Na sexta, sétima série com isso? Eu até vinha direitinho por ali, mas foi nesse momento que eu percebi que a minha cabeça, ela é muito grande, ela é quadrada, ela é redonda, eu não sei, mas eu sei que ela tinha uma forma um pouco diferente das caixas que os professores traziam para as aulas para colocar na cabeça dos alunos. Eu via que a minha cabeça não entrava naquele padrão ali de ensino. Eu sempre fui meio do mundo da lua, meio criativo, bem de humanas, assim, viajador. E minha cabeça é tão doida, mas tão doida, que até questões lógicas eu boto em discussão. Por exemplo, se você falar pra mim que 2 mais 2 são 4, eu em vez de falar, beleza, lógico, 2 mais 2 são 4, eu já entro numa viagem louca aqui de por que os 2 mais 2, e esses 2, quem deu esses 2? Mas 1 mais 1 que formou o 2 era de quem? De quem que era o 1? De quem que era o outro 1? De onde vieram os outros 2? E formou os 2 que vieram e de onde foram para... Quando eu vejo, eu tô perdidinho da Silva. Então assim, perdidinho da Silva, que eu passei quase toda dessa minha fase aí de final do fundamental e no médio inteiro. Eu pinguei de escola em escola, de reforço em reforço e acabei concluindo essa fase aí com um saldo de 2 reprovações e o meu diploma é do supletivo. Legal, né? Não, nem um pouco. Eu, honestamente, eu sinto muito por isso. Meus pais, eles tiveram infâncias bem pobres, eles trabalharam e suaram muito para criar eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas, e na época eu não entendia muito. Eu via, né, que minha mãe sofria com as constantes reclamações da escola, mas eu não sei onde eu vivia, que mundo que eu vivia, que eu não me atentava e falava, pô, deixa eu me corrigir, por que eu tô fazendo isso? Eu não sei o que eu tava fazendo nessa vida. E aí é isso, hoje com meus 31 anos eu olho pra trás e falo, caramba, Rafael, você deu mole, você perdeu tempo, por que você não corrigiu? Mas não tem como e essa é a graça da vida, né? Quanto antes você perceber, mais tempo você tem para se corrigir e se melhorar, trazer evolução para sua vida, mudar os hábitos agora, no presente, para que você possa garantir um bom futuro para você. Essa é a graça da vida, a vida é linda por conta disso, de você olhar para os seus erros e corrigir a sua vida, olhar para os seus erros ou para os seus acertos e intensificá-los, né? Intensificá-los de forma que você passe a evoluir cada vez mais. Mas um dia chegou para mim e disse, mãe, um dia você vai ter muito orgulho de mim. Então, quando esse martírio da escola acabou, para mim era uma dificuldade imensa, de segunda a sexta, das 6 horas da manhã, da 12h40, cedinho, já tinha que estar lá. Pra mim era uma loucura aquilo. E aí quando essa fase acabou, eu vi que eu tinha dado um trabalhão pra minha mãe. Eu botei a mão na consciência e falei, caramba, meu, precisava disso tudo? E aí eu falei, eu vou mudar. Eu virei bem no fundo dos olhos da minha mãe e falei assim, mãe, um dia a senhora vai ter muito orgulho de mim. E por que eu fiz isso? Porque no fundo eu sempre soube que a gente vive num mundo que encaixota a gente a todo momento. Que somos educados e construídos à base de crenças limitantes que falam pra gente a todo momento que a gente não é capaz de ser aquilo, que a gente não vai ser aquilo e que acabam nos limitando, cortando as nossas asas. Simples assim. E nesse padrão, muitas pessoas acabam perdendo qual é de fato o seu talento, qual é de fato o seu propósito nessa vida. E eu acredito que cada pessoa tem o seu talento, cada pessoa é única.
e tem várias pessoas incríveis aí me assistindo que podem de verdade transformar a sua própria vida e das pessoas aí ao seu redor. Confia. Mas por que eu disse no fundo eu sempre soube? Por que não era no raso, né? Por que eu já não sabia? No fundo lá eu sabia disso. Mas essas crenças limitantes, elas estavam tão impregnadas em mim que elas não me deixavam ver, que ela não me deixava eu me ver como um artista. Eu tentava toda hora entrar no padrão da sociedade. Tentei ali ser um bom aluno e eu não conseguia de jeito nenhum. E era até vítima de bullying por isso, porque o pessoal, os meus amigos tiravam notas melhores, eles riam das minhas notas. E depois quando eu saí da escola eu falei, não, beleza, agora eu vou escolher uma faculdade. Então qual o curso que todo mundo escolhe? Direito. Então eu vou fazer direito. Eu vi aqueles advogados nas séries, nos filmes, contestando no julgamento, defendendo a sua ideia, defendendo a sua tese. E eu falava, que legal essa discussão, mas no fundo eu não tinha nem a menor ideia do que constituía tudo que envolvia o direito, né? O curso de direito. E aí que eu errei. Perdi tempo, perdi 6 meses, quase um ano. Perdi dinheiro, né? Porque era uma faculdade particular, então o meu dinheiro foi pro ralo. Eu não me encontrei de novo. E eu falei, caramba, o que eu fiz, cara? Você errou de novo, Rafael. Já não bastasse ter feito a escola aos trancos e barrancos, quando escolheu a faculdade também não era essa. Então eu estava completamente desiludido aos meus 17 anos de idade, ali para 18. Eu estava lá em Brasília, né, na cidade que eu cresci, completamente perdido. Não estava entendendo o que eu queria fazer. E aqui mora uma das primeiras dicas desse vídeo, que se você se encontra nesse momento de sair da escola, vai escolher uma faculdade, ou se você ainda não entrou na faculdade e ainda quer fazer um curso superior, esse período aí de formado na escola e entrar na faculdade, o que eu queria falar é meio polêmico, principalmente para quem está saindo da escola. Não entre na faculdade simplesmente porque essa é a ordem natural das coisas, sair da escola e entrar na faculdade. Ao achar que eu queria advogar, como eu via lá nos filmes e tal, eu perdi um tempão e isso não foi bom para mim, foi frustrante, me colocou mais para baixo ainda, me atrasou mais ainda. Não leve tão a sério esse processo natural de entrar direto da escola. Talvez seja até uma irresponsabilidade minha falar isso aqui, mas eu falo isso porque naquele momento talvez para mim era melhor ter feito um curso livre, um curso técnico, alguma coisa que me ajudasse a encontrar o que fazia o meu coração vibrar. Talvez eu até deveria ter feito um intercâmbio, mas não deu, enfim. Vida que segue, segue o baile e vamos ver no que vai dar essa história. Bom, nesse momento que eu desisto da faculdade de Direito, mora aqui uma das viradas da minha vida, da minha história. Minha avó mora aqui em Santos, né? Hoje eu moro em Santos também. Minha avó mora em Santos e ela tem um restaurante junto com meu tio. Ela, ao ficar sabendo dessas notícias que vinham lá de Brasília, que entrou na faculdade e saiu, que tava fazendo uns bicos lá pra ver se arrumava um qualquer, ela me ligou um dia e falou assim, Rafael, seguinte, seu tio vai viajar, vai tirar férias de um mês, por que você não vem pra cá, trabalha comigo no restaurante e vai tocando a vida, vê aqui que tem alguma coisa aqui, vai que você se descobre, né? Vai que te ajuda. Vem aí trabalhar. E por que eu falo que aqui mora uma das viradas? Porque o que era para ser um mês de férias, né, para cobrir as férias do meu tio, viraram para sempre, viraram até hoje, né? Viraram um ano no caso. Eu vim para ficar um mês e acabei ficando um ano. E, enfim, acabei ficando 13 anos, eu tô aqui até hoje. E rapidamente aqui, só pra você entender, só pra não ficar uma história meio perdida, eu nasci em Santos, então tenho família aqui, mas eu fui criado em Brasília. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs são todos lá de Brasília. E a gente sempre vinha pra Santos nas férias, então todos os meus amigos aqui eram de temporada, não tinha muita gente que morava aqui mesmo, era todo mundo que vinha pras férias e voltava para suas cidades depois. Então essa vinda para cá, num período do ano normal, sem ser férias nem nada, para trabalhar, para ajudar minha avó, foi a minha maior experiência com a palavra solidão. Eu devia ter uns 3 a 5 amigos conhecidos, assim, eu nem tinha intimidade com eles a ponto de ligar, chamar para sair, conversar na MSN, eu nem tinha a MSN deles, eu encontrava pela rua e às vezes jogava uma bola na praia, fazia alguma coisa assim. Eu morava lá na casa da minha avó é muito amorosa, ela sempre foi muito prestativa assim com a gente, mas ela já tá senhora, ela já tinha criado os filhos dela, os netos dela não moravam com ela, então ela não estava acostumada mais a criar um adolescente para adulto ali, né? Então, apesar disso, apesar de ser casa de vó, eu tinha uma vida bem independente. Então eu trabalhava lá no restaurante, ganhava os meus R$800 por mês e terminando o expediente eu estava livre. Então eu ia fazer algum curso preparatório, até para alguma profissão que eu já quisesse seguir, ia fazer um inglês, ia fazer alguma coisa.
Mas na maioria das vezes eu ia para casa mesmo, ficava na internet, viajando na internet, conversando com os amigos de Brasília, vivendo ainda um pouco daquela vida lá de Brasília, só que aqui. E isso tudo eu ficava muito fechado no quarto, eu ficava muito sozinho, né? Por isso a palavra solidão. E aí é isso, né? A solidão ela é muito dolorida, né? Porque você tá sozinho, você não tem com quem conversar, você não tem com quem se abrir, e você só pensa muito. E foram, na verdade, momentos bons até. Apesar de dolorido, foi bom para refletir e para expectar, para eu pensar na vida, falar o que eu quero fazer, o que eu quero seguir. Uns chamam isso de terapia. Aliás, toda a minha família é de terapeutas, né? Meu pai e minhas duas irmãs são psicólogos. Mas foi como se eu tivesse passado um ano inteiro em autoanálise, assim. E pensando quais eram os meus lados negativos, meus pontos fracos, meus pontos fortes. E nisso tudo eu fui me conhecendo melhor, me preparando melhor, me amadurecendo, criando casca. Já esse momento me tornou um outro Rafael. Eu lembro que eu voltava para Brasília para ir lá em casa, ver meus pais, ver minha mãe, ver meus amigos, e todo mundo percebia minha mudança, era nítida a minha mudança. Eu amadureci muito nesse período. Tá, mas se a história era do Nalousa, o que você tá falando, Rafael? Que você saiu de Brasília, veio para Santos, o que você tá contando isso tudo? Porque nesses pontos de virada, nessas chaves, moram coisas que não é só comigo, acontece com várias pessoas, eu tenho certeza que está acontecendo, já aconteceu com alguém que também está aqui assistindo a gente. Então é legal você saber disso, porque mais cedo ou mais tarde essas experiências podem servir para você também. Mas olha isso, olha onde a gente ainda vai chegar. Então assim, mais madurinho, mais vividinho, mais cascudo, eu entendi que era o momento então agora de entrar numa faculdade. Eu queria fazer uma faculdade, um curso superior, eu falei, não, agora eu acho que eu encontrei. Eu pensava em arquitetura, por eu ter muitos amigos que tinham feito e estavam fazendo o curso. Pelo que eles contavam para mim, eu pensava, pô, eu acho que eu vou gostar disso. E aí eu fui fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes, buscar experimentações, entender primeiro um pouco do universo para ver se eu ia gostar mesmo e depois entrar. E nessas eu fui fazer um curso de AutoCAD, que é o software, né, de computador que a gente usa para fazer os desenhos da arquitetura. Eu não tenho parentes arquiteto, nada assim. E a primeira vez que eu percebi que talvez, com prática, eu poderia aprender a desenhar foi quando eu fiz uma estrela. Eu devia ter ali uns 16 anos e eu entendi uma construção de estrela que deixava ela com um formato muito bom, deixava ela com um formato muito bonito. E eu falei, caramba, olha que legal essa técnica para fazer estrelas. E isso me deixou curioso, porque eu não tinha aptidão nenhuma para desenho. Não tinha mesmo. Apesar de ser criativo, de humanas, viajador, desenhar mesmo não tinha. Só que quando eu peguei uma técnica, botei no papel e vi que dava certo, isso me deixou curioso. Aliás, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar qual que é essa técnica para sua estrela ficar perfeita. Você vai fazer as melhores estrelas aí da sua vida. Ao ficar curioso, você fica com vontade, não é mesmo? Você concorda comigo que uma pessoa curiosa, ela não fica só curiosa e ponto? Tipo, fiquei curioso com a sua história, mas beleza, quero saber não. Tchau. Não necessariamente com a sua história, mas com alguma coisa. Quando você fica curioso com alguma coisa, você dá um passo, você se move, você abre uma porta, você quer ver, você abre um livro. Quando você fica curioso, você vai para cima e tenta descobrir outra coisa. E nesse passo aí você vai ver que você não precisa necessariamente saber uma coisa para poder fazer ela depois, mais para frente. Então assim, eu não sabia desenhar, mas conforme eu fui ficando curioso por aquilo, eu percebi que se eu pegasse uma técnica, botasse no papel, aprendesse, testasse, errasse, fazia, não sei o que, eu comecei a ver que eu evoluía. Então assim, a gente gosta muito de falar, agora eu deixo essa hashtag aqui para você, comprometimento bate talento. Porque quando você está curioso, você fica comprometido a ver o que tem por trás daquela curiosidade. E quando você está comprometido, você vai e faz. E quando você vai e faz, você evolui. E você acaba batendo o talento. Uma pessoa que é só talentosa e ponto. Ela não tem curiosidade, ela não tem comprometimento. Então acredita no seu comprometimento, tá bom? Então assim, ter compreendido tudo isso sozinho lá, pensando pra caramba, minha cabeça fervia de tanto pensar, isso me deixou mais cascudo, me trouxe maturidade em vários pontos mesmo, e aí agora sim eu percebi, pronto, agora eu tô pronto, agora eu posso escolher a faculdade que eu quero fazer, o curso que eu quero fazer, porque eu vi que eu gosto disso, daquilo. Então assim, quando eu falo que eu sou contra essa ordem natural das coisas, de escola, faculdade,
É porque é isso, você sai da escola muito imaturo ainda, né? Você não tomou um murro no estômago, você não tropeçou numa pedra ainda. Por que não deixar essa fase para depois, né? Por que você não viveu um pouco para depois entrar? Talvez seja até uma responsabilidade minha estar falando isso aqui, mas é o jeito que eu penso, é aquilo, né? É um momento que você ainda é muito imaturo para fazer escolhas muito grandes, né? Que vão representar muita coisa de tempo e de investimento, né? Às vezes uma faculdade aí custa muito mais de 100 mil reais. Por que não viver um pouco alguma coisa antes? Não que você seja obrigado, né? Quando você se formou em alguma coisa, você tem que ser aquele, você pode mudar. Eu mesmo não atuo como arquiteto hoje, mas é uma escolha importante. Se você discorda de mim, me avisa aqui nos comentários, fala: Rafa, eu penso diferente, vamos trocar uma ideia, porque às vezes a sua ideia até abre a minha cabeça e me faça mudar de opinião. Bom, então aqui a gente chega no mais um bloco muito importante na construção aqui de peças do Na Lousa. Para entender o que o Na Lousa é hoje, como que é essa empresa, como que eu e a Dani, a gente vive do Na Lousa, como que trabalha com lettering, para entender tudo isso, a gente tem que olhar lá atrás, porque sim, essas pecinhas que eu tô falando aí desde o começo do vídeo fazem total diferença no final desse vídeo. Você vai entender que pra gente chegar onde a gente tá hoje, todas essas pecinhas foram montando o que o Na Lousa é hoje. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura e, meu Deus do céu, que curso foi esse? Eu devia ter entrado nessa faculdade antes, devia ter feito minha escola na faculdade de arquitetura, porque eu simplesmente me encontrei. Para você ter uma ideia, o primeiro exercício que o professor pediu era para a gente construir uma maquete volumétrica abstrata. Você podia fazer ela para cima, para baixo, curva, onda, você podia fazer o que você quisesse, mas quando você olhasse por cima, você olhasse em planta, ela tinha que ter o formato de uma grelha, de um grid rígido, de um quadrado perfeito. E você quer exercício melhor que esse para um cara que passou a vida questionando por que 2 mais 2 é 4? E depois a gente teve que construir um móvel de papelão, sem cola, sem grampo, só de encaixes, e foi outra experiência muito legal. E depois as aulas de história da arte, história da arquitetura. Eu sabia até que eu ia encontrar o meu monstro da faculdade, da escola, que era a matemática, mas mesmo assim eu estava tão comprometido, aquela curiosidade que era aquele mundo novo para mim, eu evoluía até na matemática. Que mundo maravilhoso que era! Era surra de criatividade todo dia. E se você acha que criatividade é uma coisa que pertence ao dom, né? Que ela pertence a uma pessoa, que ela não é sua, eu não sou criativo, não tenho nada de criativo, Rafa, eu sinto te dizer que você está completamente enganado. A gente tem até um vídeo onde a gente ficou discutindo, ó, tá bem aqui, vai lá assistir ele depois, que a gente ficou discutindo o que é a criatividade, o processo criativo, e você vai ver que criatividade ela é um músculo, ela é trabalhada e acionada, tá bom? Aliás, eu acho que esse tema faculdade rende um vídeo aqui no YouTube só para ele, porque a faculdade de arquitetura é incrível, tem bastante exercício muito legal para a vida, que evolui a gente em qualquer âmbito, não necessariamente arquitetos. Se você tem interesse, se você acha que vai ser um vídeo legal, comenta aqui, pede esse vídeo, porque se tiver uns comentários relevantes aí querendo um vídeo desse, a gente investe aí nosso tempo para fazer esse vídeo. Bom, mas é o seguinte, dentro da faculdade de arquitetura tem mais um bloquinho dessa história de construção do Na Lousa. Era a matéria chamada plástica, basicamente artes plásticas. A gente tinha essa matéria desde o primeiro ano de faculdade até o 4º ano. A arquitetura são 5 anos, sendo o último ano só para o trabalho final de graduação. Nessa matéria, no primeiro ano, basicamente, todas as semanas, todas as aulas, toda quinta-feira, era a gente ir para algum lugar da cidade, algum ponto da cidade, onde a turma sentava toda pelo chão, pelo banco, cada um escolhia um lugar, recortava com o olhar, né? Recortava um pedaço da cidade e você tinha que desenhar por observação o que você estivesse vendo. E cada um tinha o seu caderno, que era um caderno grosso, com bastante folha, onde no primeiro dia de aula lá você usava a primeira folha, segundo, terceiro, e assim consecutivamente. E aí, o que era o legal disso? No final do ano, você pegava lá as primeiras folhas e você via a sua evolução. Então você pegava a última folha e a primeira você falava, caraca, como meu olhar melhorou. Então essa dica também é muito boa para você aqui, amante do lettering. Pega um sketchbook grossinho e vai fazendo um lettering em cada folha. Deixa para treinar em outro papel. Ali você faz um lettering, 2 letterings, 3 letterings, 3, 4... Quando você estiver no 30º lettering, você vai lá e vai olhar o primeiro e vai falar, caramba, como eu evoluí. Você ter isso em mente, você ter isso no seu olhar,
você vê o quanto era rudimentar, o quanto era simples, o quanto era infantil, o quanto era primário antes, e depois você foi pegando técnicas que vão melhorando. Você ter isso na sua cabeça é um grande degrau, um grande aliado para você continuar nessa evolução. Nessa matéria também a gente tinha aulas de fotografia, de montagem com essas fotografias e entre diversos outros temas. A gente teve um estudo, né, durante um semestre na faculdade sobre fontes, sobre tipografia, sobre layout de revista, que fonte usar no título, que fonte usar no texto, qual foto diagramar com o texto, e essa matéria foi muito legal. Inclusive, dessa parte aí do estudo, tem um exercício que a gente tem dentro da Escola de Lettering, que eu vou deixar esse exercício para vocês, tá? É um bônus desse vídeo, para você que está aqui até agora, você acaba de ganhar esse bônus, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. É um exercício que te ajuda muito a evoluir, que consiste em você observar uma coisa, absorver e tentar fazer à mão você. Isso vai te trazer grandes ganhos no universo do lettering, beleza? E aí você já deve estar imaginando, então foi nesse momento que esse menino aí do vídeo ficou apaixonado por esse universo das letras, certo? Errado. Eu vou te dizer que lá na frente só, quando eu já estava com na lousa, eu comecei a me lembrar disso e falando, caramba, como isso fez parte da minha formação e eu nem sabia. Isso estava construindo o Rafael que eu sou hoje. Então lembra daquelas pequenas coisas que aconteceram na sua vida, o caderninho de caligrafia, aquele cartaz na cartolina que você fazia para as apresentações da escola. Tudo isso está relacionado com o que você está apaixonado hoje. Você não está apaixonado pelo lettering à toa. Você está apaixonado pelo lettering porque ele faz parte da sua história de vida. Então não menospreze os aprendizados de todo dia da vida. Mesmo que a vida às vezes nos dê pedras, né, nos dê limões, faça uma limonada, toca a vida para frente, porque lá na frente você vai olhar para esses limões e vai falar, caramba, eu só sei isso hoje porque lá atrás me deram isso para fazer. Então seja gentil com as suas expectativas e vamos nessa. Então, como eu falei, eu gostei, tudo, mas passou. Eu me formei e eu queria mesmo, eram os projetos, eu queria a arquitetura, eu queria o escritório e logo a gente foi para cima e fundamos o DASARC. O DASARC era o nosso escritório de arquitetura. Então eu queria pensar o melhor espaço, as experiências mais incríveis para os usuários do edifício, os materiais mais bonitos e nobres. Eu amo a arquitetura até hoje, mas aqui fica a minha crítica, né, para um pouco de todas as faculdades, aliás, desse Brasilzão aí. Lá dentro da faculdade você vive um pouco uma utopia, certo? Você não conhece de fato o que vai ser a vida depois de formado. Essa parte eles não botam muito lá dentro do curso. Então quando você chega aqui no mundo real, você vê que as coisas são bem diferentes e na maioria das vezes você não está preparado para lidar com aquilo. Mas tudo bem, a vida é dura mesmo, então bola pra frente. Bom, no final da faculdade eu já estava amando uma menina loira, linda, muito amorosa, tranquila, mais conhecida como Juliana. Não, mentira, é a Dani. Então, eu, Dani, Paulinha e Teteu, a gente formou o nosso escritório, a gente fundou o DASARC, né? Era o nosso sonho, né? O escritório de arquitetura que iria dominar o mundo, ia fazer os projetos mais lindos da cidade. E até, por intermédio de alguns amigos, o nosso primeiro projeto foi um escritório lindo no Pacaembu, lá em São Paulo. Eu lembro até hoje que o orçamento desse projeto foi de 15 mil reais. O projeto ficou lindo, ficou tão legal que saiu numa publicação num dos maiores sites de arquitetura do mundo. E aí, nesse primeiro ano também aí de formados em arquitetura, a gente também fez uma pós-graduação em restauro do patrimônio histórico. A gente adora edifícios históricos, as histórias das cidades, a gente ama isso, mas a gente acabou que nem focou mesmo o trabalho do escritório nisso, porque como a gente sabe, o Brasil, né, ele menospreza muito a sua própria história, então tem muito pouco trabalho nessa área, é um nicho bem pequeno e muito mal remunerado. Então a gente focou no que tem para fazer quando você é recém-formado. E aí a gente estava fazendo obra, fazendo projeto e tinha lá os seus BOs, suas dificuldades, mas né... Então depois daí as coisas continuaram e tudo bem, elas se tornaram um pouco mais complicadas, mas fazia parte, era do jogo. A gente estava trabalhando com obra, com projeto, e que obra que não tem BO, né? Que pedreiro que não é complicado. Então assim, isso tudo cansava, mas tamo lá.
Só que é o seguinte, eu acho que o Papai do Céu estava me testando e mandou muita carne de pescoço para mim. Eu não conseguia de jeito nenhum formar uma equipe boa, sólida de trabalho. Toda hora era alguém me dando dor de cabeça, me deixando na mão com o cliente. E isso tudo estava me consumindo muito. Então eu tô falando tudo isso só para você ver que era expectativa alta versus uma realidade muito baixa. Isso é uma fábrica de frustrar pessoas. Por isso que a gente sempre fala, você tem que alinhar muito essa expectativa, não deixa ela subir muito. Vai pianinho, vai com a vida tranquila, porque quando você está com a expectativa muito alta e as coisas começam a não acontecer, isso machuca muito a gente. E aí foi nesse momento que eu comecei a perder muito das minhas forças, da minha vontade, daquele meu sonho de arquitetura, né, de ser arquiteto. O ritmo de trabalho não era o qual a gente esperava, né, e eu acabava por ficar muito tempo ocioso lá no escritório. Então a gente sentava lá, eu e a Dani, nesse momento a energia do escritório estava tão ruim que a Paulinha e o Teteu, os nossos sócios, eles já tinham saído da parceria faz tempo, tava só eu e a Dani, e eu ficava lá muito tempo no computador, ocioso, procrastinando, com aquela expectativa, me perguntando cadê aquela expectativa alta, cadê aquele arquiteto sonhador e tal. Então eu comecei a fazer muita pergunta para mim mesmo, se eu estava no caminho certo, o que tinha dado de errado, se eu estava dando tudo de mim, se o problema era comigo, se eu precisava me empenhar mais. E todas essas questões, elas estavam me tomando por completo, assim, tanto de uma forma que quando eu estava trabalhando com arquitetura, para mim era tudo preto e branco, não tinha mais nada de cor, estava me deixando depressivo e frustrado, de verdade. Só que nessas procrastinadas que eu dava na internet, eu olhava 1 milhão de coisas. Não tô brincando, eu olhava 1 milhão de coisas e ficava no Pinterest muito tempo, né? Pegando milhões de coisas, botando em outras guias, abrindo 1000 guias. E ao mesmo tempo que era legal, era um passatempo, ele me fazia mal também. Por quê? Porque eu já estava depressivo com a minha expectativa, né? Que eu não conseguia elevá-la de novo, não conseguia trabalhar da forma que eu sonhava. E quando eu ficava vendo muita coisa e não conseguia fazer nada, eu ficava ansioso. Então era uma montanha russa danada. Porém, um dia eu caí no Instagram de um calígrafo, de um artista chamado Fábio Maca. Ele estava crescendo muito no Instagram e eu me identifiquei. No dia que eu achei ele no Instagram, eu fiquei, acho que uma semana inteira dentro do Instagram dele. Eu stalkeei ele inteiro, eu vi todas as fotos, todos os comentários, todas as legendas. Eu simplesmente fiquei apaixonado pelo trabalho dele. E nesse momento o Instagram era uma ferramenta burra, né? Ela não te mostrava coisas que talvez você esteja curtindo. Então eu caí ali de paraquedas, eu nem sei como que eu fui parar ali. Aí eu peguei e liguei os pontos. Eu vi lá que no Pinterest eu tinha uns pins, eu tinha selecionado algumas coisas que eram letras na parede, uns posters na parede, muita letra. Eu tinha lá uma pasta de letras, né? E vi o trabalho do calígrafo, que ele pegava os bicos de pena, escrevia frases incríveis e tal. Eu liguei esses pontos e falei, meu Deus, os conhecimentos que eu tive na arquitetura, de letra, de fonte, de desenho, de movimento de mão, de composição, de layout, eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu peguei e comecei a modelar essas pessoas. Veja bem, eu comecei a modelar essas pessoas, eu não falei copiar essas pessoas. Eu já tinha um senso crítico muito forte sobre cópia e inspiração, porque eu trouxe da arquitetura isso. Na arquitetura a gente fala muito tempo, a faculdade inteira, sobre cópia e como isso é ruim. Então eu peguei e falei assim, não, vou modelar. Então eu via que ele estava fazendo muito sucesso, por quê? Porque ele pegava uma frase muito boa, aquela frase curta que batia na hora na cabeça da pessoa e a pessoa falava, caramba, que frase boa, e comentava para ele e fazia uma arte linda. Então o que eu peguei e pensei, tem aquilo no Pinterest, tem esse cara que tá fazendo isso aqui, ele tá crescendo no Instagram, eu vou fazer a mesma coisa com frases minhas, com desenhos meus, com desenhos não sei o que, e comecei. Eu não tinha ideia, eu nem sabia nem que ele era calígrafo, quer dizer, eu sabia que ele era calígrafo porque estava lá na bio dele, mas eu nem lembrava de caligrafia, nem lembrava que calígrafo caligrafava letras, né? E
muito menos o que era lettering. Eu pegava lá o papel que eu tava lá sentado na frente do computador, pegava a caneta e começava a tentar fazer as letras, construir as letras, fazer movimentos de mão, e achava que eu tava fazendo certo, que tava bonito, que era aquilo. E com a caneta no papel, com lápis no papel ou com giz na parede, só saía uma linha. Então se eu quisesse um outro formato de letra, como eu via lá no Pinterest, como eu via no computador, eu tinha que ir construindo essa letra. E isso foi um dos fatores mais determinantes para eu aprender a fazer um bom lettering. Você entender construção de letra. Porque tem muita gente, é o erro mais clássico, é a pessoa tentar fazer uma letra direto, de uma vez. Quando não, quando você tem que entender onde que ela tem contraste, onde ela tem peso, onde ela tem serifa, como ela é, como ela não é. Então isso foi um grande aliado para mim. E aí foi o seguinte, peguei essas artes, começou a ficar bonito, começou a ficar legal, eu pegava, tirava foto e postava no meu Instagram pessoal. Isso eu tô falando coisa de 2013, tá? Pegava e postava no meu Instagram pessoal e os amigos ficavam super excitados quando eles viam aquilo. Eles ficavam super instigados, eles falavam, que é isso, Rafa? De onde você tirou isso aí, cara? Isso é legal, cara. Não sei o que, tananã. E a Dani, nesse meio tempo, ela falava, Rafael, vamos trabalhar na arquitetura, vamos pro projeto, Rafael. E realmente, a Dani estava certa, a frente naquele momento era a arquitetura, que eu tava brincando de desenhar letra, tá louco? Só que começou a acontecer, esses amigos que começaram a ficar espantados com o meu trabalho, começaram a me pedir para fazer quadrinhos para eles. E aí eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, veio um amigo e falou, o Edu, né, a gente sempre fala muito dele, o Edu veio para mim e falou, Rafa, preciso que você faça um painel gigante numa vitrine de 4x2, e é isso, e aquilo, e aquilo. E eu passei um orçamento para ele, e ele fechou R$ 1.500, meu primeiro trabalho grande. Quando eu vi, eu tinha um painel para fazer. E aí eu falei, caramba, tá acontecendo um movimento aqui. O cara lá, o Fábio Maca lá, tá pegando trabalho pra caramba, fazendo tatuagem, fazendo arte, fazendo caligrafia e tal. Eu tô criando um negócio aqui. O que tá acontecendo aqui? Encontrei uma artista nos Estados Unidos que tinha livro, comprei o livro dela, debulhei o livro dela. Tô falando da Valerie McKeehan. O livro dela é muito famoso. É esse aqui, ó, The Complete Book of Chalk Lettering. Então eu debulhei esse livro aqui, eu li e reli tipo, 400 vezes. E aí eu entendi que eu tava fazendo. E aí eu peguei e virei pra Dani e falei assim, Dani, tem uma coisa nascendo aqui e eu acho que é uma empresa, tá? Eu não sei se é hobby, não. Eu acho que é uma empresa, ela é capaz de pagar conta. E aí eu falei, então precisa dar um nome, criar uma logo, criar uma marca, enfim. Dani, vem cá. O que você acha desse nome aqui, desse nome aqui, desse nome aqui? E aí a Dani virou simplesmente pra mim e falou assim, por que não Na Lousa? E eu já vinha realmente fazendo muitos trabalhos lá na lousa que a gente tinha no escritório e postando no Instagram, no meu Instagram pessoal, e aquele nome fez muito sentido. Então a gente abriu ali naquele momento uma conta no Instagram, em junho de 2014, chamada Na Lousa. O Dazar, que é o nosso escritório, ele era numa salinha, num escritório que a gente tinha, e que era em cima de uma casa alugada pelo pai da Dani, enfim. E nesse momento eu e a Dani a gente decidiu sair de lá e ir morar sozinho. A gente juntou os trapinhos e fomos morar num apartamento que tinha 2 quartos. Então no outro quarto seria o nosso escritório do Dazark ainda. Então o Na Lousa era um Instagram, onde eu postava meus trabalhos, e o Dazark continuou. A ideia era que quando a gente fosse para o nosso home office as coisas iam melhorar, a gente ia poder trabalhar mais leve e tal, mas não adiantou nada. O clima ainda estava muito ruim. Eu só tinha olhos pro Na Lousa, continuava super triste, super desanimado com a arquitetura, e a Dani, cansada de viver aquele momento de ter que ficar me chamando pro escritório de arquitetura, Rafa, a gente precisa fazer isso aqui, e ela não queria nem prestar atenção no que eu estava fazendo com o Na Lousa, porque o foco era o escritório de arquitetura, ainda tinham trabalhos acontecendo, então ela pegou e falou assim, ela falou, Rafa, não tá dando mais, ela foi para São Paulo. E aí eu perdi mais uma companheira. A Dani arrumou um emprego em São Paulo. Para quem sabe, para quem é da arquitetura sabe que emprego com carteira assinada na arquitetura é super difícil. Ela conseguiu um lá em São Paulo e ela foi. Bom, então nesse momento eu vivia uma montanha-russa. Eu estava sozinho na arquitetura e o que eu ainda vivia lá da arquitetura me consumia muito, me dava depressão, ficava super triste. Só que quando eu pensava no Na Lousa, eu ganhava energia, eu melhorava e eu falava, caramba, se eu fizer isso, vai ser um post legal, se eu fizer aquilo, alguém vai querer comprar, se eu quiser não sei o quê. Só que eu tinha que lidar ainda com a arquitetura e eu ficava nessa montanha-russa entre desespero, depressão e
ansiedade e vontade de produzir alguma coisa com o Na-Lousa. E aí assim eu fui botando energia no Na-Lousa, fui botando vontade, e a cada coisa nova que acontecia eu ficava mais animado ainda. E aí os amigos continuaram pedindo, daqui a pouco foram os amigos dos amigos, era alguém que já não era mais do meu ciclo e eu nem conhecia, fazendo pedido pro Na-Lousa. E a empolgação só crescia e o Instagram também só crescia, a empresa Na-Lousa também começou a crescer. Nesse momento eu vi que eu precisava me especializar ainda mais, eu já estava estudando muito de maneira autodidata, mas eu precisava de algum curso mais específico de caligrafia, de lettering. Então eu busquei o curso da Andréa Branco, calígrafa, aqui em São Paulo, é ótimo, eu indico, aliás, para se você quiser fazer cursos de caligrafia, procure ela aqui em São Paulo. Eu acho que ela também vai para outras regiões do país, então eu fiz curso com ela, fiz cursos online e fui me qualificando, melhorando o meu trabalho. E aí eu lembro que de eu falar para Dani, eu falar, Dani, eu acho que a gente pode fazer isso, pode pegar o lettering, aplicar naquilo, pode ser produto, pode ser quadrinho, pode não sei o que, tananã, e ela tipo, putz, Rafa, tá bom. E apesar de puxado para ela, né, ela trabalhava lá em São Paulo e morava aqui em Santos, ela subia e descia todo dia, ela se sentia bem lá, era certo, era seguro, todo mês estava certinho ali na conta dela, não tinha que lidar com o cliente, mas por outro lado tinha um clima, né? Tinha um clima, ela tinha que lidar com uma chefe que não era muito legal e que carregava um pouco o ambiente e isso foi consumindo ela. E olha que loucura, né? O start para eu iniciar o Na-Lousa foi eu estar me sentindo super desconfortável trabalhando com arquitetura. Era meu sonho, eu prospectei aquilo, procurei aquilo, mas começou a ficar de um jeito insustentável. E é muito louco isso, porque a gente não controla, a gente fala, né, as pessoas ao nosso redor, nossos pais, eles falam, mas você botou tanto dinheiro nisso, você investiu tanto nisso, para agora você largar, como é que você está fazendo isso? Mas a gente não consegue controlar, é muito mais forte que a gente, é psicológico. E aí o que aconteceu? Qual foi o start para Dani entrar na Na-Lousa? Ela começou a entrar num clima muito ruim no escritório. Aquele trabalho começou a ficar insustentável para ela. Ela não tinha mais o ânimo de ir para lá como outrora. E além do mais, essa subida e descida da Serra de Santos aqui para ir até São Paulo cansa muito. E aí a gente falou assim, vamos para São Paulo, que lá você morando em São Paulo vai melhorar as coisas para você. E assim a gente fez. A gente fechou nossa casa aqui, fomos para São Paulo, ela continuou lá no escritório, agora a rotina dela estava muito mais leve e de fato ela segurou lá ainda no escritório por bastante tempo. E para o Na-Lousa ir para São Paulo foi maravilhoso. Como o nosso negócio era na internet, né, no Instagram, fazendo quadrinhos, enviando quadrinhos para o Brasil inteiro, mas também era físico, eu ia na casa das pessoas prestar serviço, né, vou até hoje. São Paulo é a meca do serviço, né? São Paulo tem serviço para todo mundo, não existe você ficar sem trabalho em São Paulo. Então assim, lá em São Paulo, na Na-Lousa foi um upgrade muito bom, a gente começou a crescer muito, pegar clientes muito maiores, trabalhos muito maiores, com valores muito maiores de contrato. Isso fez a gente crescer muito, de forma até que eu fui para uma estação de coworking, eu saí de casa, eu estava no home office, e eu fui para um coworking, e aí nesse momento a gente começou a pegar muito trabalho. Eu vou começar a falar muito da Dani, então agora eu vou chamar ela aqui, deixa ela vir aqui para conversar aqui também um pouco com a gente, pera aí. Dani! Vem! Dá oi, pessoal. Oi! Oi, eu sou a Dani. Bom, como eu falei pra vocês, agora nessa parte do vídeo eu vou começar a falar muito Dani, então nada mais justo do que ela estar aqui pra ela também contar a versão dela dos fatos, né, do que foi essa parte da história. Eu tô aqui falando pra eles no momento que a gente foi pra São Paulo, né, que você continuou lá no escritório de arquitetura que você tava trabalhando, e pro Na-Lousa ao mesmo tempo foi muito bom também, porque os trabalhos aumentaram bastante. Fui até pro coworking, lembra que eu fui pro, qual que era o nome lá? Aldeia. Pra Aldeia, lá em Pinheiros, e isso fez a gente crescer muito. E você, o que aconteceu, né, eu tava falando aqui, que começou a entrar muito trabalho e eu comecei a dar muito mole, né, com as respostas e tal. Então você lá dentro do escritório... Eu lá dentro do escritório de arquitetura que eu trabalhava, eu comecei a responder e-mails de clientes que chegavam. Na verdade o Rafa, ele tratava o e-mail como
grande bate-papo, era cada e-mail uma frase, e eu falei, vamos profissionalizar esse e-mail, vamos tornar ele uma coisa um pouco mais objetiva. Então esse foi o primeiro passo que eu fiz, dar uma profissionalizada, e eu respondia, ajudava ele respondendo de dentro do escritório que eu trabalhava de arquitetura. E aí nisso, foi isso, o que ela antes não dava pouca ideia, falava, Rafa, vai trabalhar, Rafa, eu tô aqui no escritório de arquitetura. Mesma coisa que eu falei pra vocês, a minha insatisfação na arquitetura foi o start pro Nalousa nascer e crescer, e ela, com a insatisfação que ela estava começando a criar lá dentro do escritório, foi o start para ela começar a abrir o olho pro Nalousa, e nisso ela foi percebendo os potenciais que estavam ali. Então, ela já acabou de dar uma baita dica aqui para você, que é a profissionalização do e-mail. O e-mail não é para você ficar batendo papo, o e-mail ele é praticamente um documento, então ele tem que ser muito bem escrito, né, e rígido, assim, tipo... Profissional mesmo. Profissional, com as coisas muito claras, com os termos muito claros ali. E aí foi isso, a gente começou a crescer, começamos a pegar bons contratos. E lá dentro do escritório teve um dia, uma semana que 2 clientes queriam ligar pra mim, pra gente, pro Nalousa. Clientes do Nalousa, né? Clientes do Nalousa, poder ter um contato ainda mais próximo. Como eu trabalhava lá dentro, eu não poderia ficar atendendo o telefone. Esse foi meu primeiro sinal que o Nalousa precisava crescer, que o Nalousa precisava ser levado mais ainda a sério. Então, a partir disso, a gente foi conversando, a gente resolveu colocar esse plano de eu sair daquele escritório, pedir as contas daquele escritório e trabalhar no Nalousa e ser sócia do Nalousa. A gente trabalhou, conversou, chegou o dia que eu pedi demissão, que eu pedi as contas e virei sócia do Nalousa. Pois é, mas tudo isso foi com muito planejamento, assim, ela saiu de lá do escritório com alguns meses de conta paga e tal. Eu lembro que a gente ficou controlando bem o dinheiro que ela recebeu da rescisão do contrato. Então, assim, se você está nesse momento de planejar uma saída, de querer focar na arte, focar no lettering, faça isso com bastante consciência, com bastante planejamento, né? Para não se arrepender depois, para não ter nenhum problema depois lá na frente, né? A gente incentiva muito as pessoas a viverem da arte delas, a venderem a arte delas, mas isso tudo tem que ser feito com muita responsabilidade também. E aí quando a Dani sai, a gente fala, então eu tava lá num coworking lá que era um coworking, né? Então tinha muita circulação de pessoas e tal, o nosso espaço não era tão bem definido, não era uma sala, a gente não conseguia ter muita privacidade na conversa. E a gente falou, vamos alugar uma sala e vamos ampliar o nosso negócio, né? E aí, dito e feito, a gente foi, achou uma salinha que era linda, agora só de falar, deu saudade lá da Alberto Seabra. E a gente ficou lá na sala, 2 anos? Foi. 2 anos, e foi um período incrível, porque lá era a nossa salinha, então a gente recebia as pessoas lá, a gente fazia reunião com os clientes lá. Os clientes tiveram casos de clientes que queriam ir até a gente como se tivessem ido numa loja de revestimentos, conversar, ver a medida, ver a metragem quadrada. A gente também fez um dia de venda de produtos lá dentro. A gente fez um dia, a gente abriu o nosso ateliê um dia. Isso é uma história também que pode te inspirar a fazer isso, por que não? Abre aí o espaço que você tá aí na sua casa, de repente, a garagem, abre a garagem, bota todos os seus produtos na garagem e abre, chama o pessoal para vir comprar. A gente fez isso lá nesse escritório. Foi um período muito legal, de pleno crescimento. Dani, eu queria que, antes de continuar aqui um pouco, eu queria que você falasse, sei lá, quais foram mais coisas que você percebeu que dava para ajustar, que dava para profissionalizar mais ainda. Eu acho que foi a parte de formalizar, né? Formalizar cada contrato que chegava para a gente poder ter em mãos o que o cliente nos pedia, para a gente poder atuar como uma empresa mesmo, ter as medidas, ter todo o briefing do cliente naquele contrato. Uma coisa bacana também foi a gente ter se tornado MEI, então a gente tem um CNPJ que a gente pôde começar a emitir nota fiscal, algumas empresas já vinham pedindo, então a gente conseguiu formalizar essa nossa empresa. Uhum. Eu acho que cada vez mais evoluir nessa parte profissional mesmo. Então quando eu saí e virei sócia do Nalousa, além de toda a formalização, a gente conseguiu criar a nossa linha de produtos, que foi canecas, flâmulas, cartões, almofada, tudo isso. Por quê? Porque quando eu tava sozinho eu era muito sobrecarregado, não tinha como, né? E aí quando a Dani entra, além dela fazer toda essa reestruturação da empresa, esse gerenciamento, né, de comunicação, de contratos, né, de parte empresarial mesmo, de formalização de CNPJ, nota fiscal e tal,
ela ainda conseguiu abrir frente para esses produtos. Então, com os produtos, a gente tinha uma outra fonte de renda praticamente, porque a gente ganhava fazendo parede, fazendo lousa nos restaurantes e também ganhava nos produtos, fazendo feira, né? Feira e o e-commerce e o Instagram também, que eram os lugares que a gente vendia os nossos produtos. É isso. E aí nessa levada a gente passou quase 4 anos lá em São Paulo, né? Fazendo as feiras, vendendo nossos produtos, fazendo nossos trabalhos, participando de programas, né? São Paulo deu a possibilidade da gente estar em programa da Band, fazer trabalhos para cenários de programas da Band, para estar no GNT, do Decora do GNT, para ter ido pro Largo desse lado, Luciano Huck. Então assim, esse networking de São Paulo também foi muito valioso. Então essa é mais uma dica que a gente deixa aqui nesse vídeo, que é recheado de dicas e inspirações, é o networking, né? Mesmo que você não esteja numa cidade grande, mesmo que a sua cidade seja pequena, se você ter a conexão com algumas pessoas, criar a conexão, não precisa ter, né? Você pode criar uma conexão. Hoje o Instagram, ele tá aí para você socializar, né? Uma rede social. Hoje você manda direct para quem você quiser, né? Se você quiser mandar um direct pra Bruna Marquezine agora, você manda. Então, assim, seleciona as pessoas da sua cidade e apresenta seu trabalho, chama para um café, conversa, quem sabe. E aí, nessa altura, minha mãe já está completamente orgulhosa de mim. Eu consegui aqui, nesse momento, né, até antes, né, com a história do Nalousa aí começando, nesse momento, minha mãe já estava completamente orgulhosa de mim, mostrando o Instagram do Nalousa para as amigas dela. Então eu consegui cumprir a minha meta que eu virei para minha mãe e falei: mãe, a senhora ainda vai sentir orgulho de mim. Quando ela vê que eu me encontrei completamente no Nalousa, que eu estou feliz, que eu estou pegando trabalho, estou pagando minhas contas, ela já mudou muito a percepção dela. Mas nesse momento aqui, dos últimos anos do Nalousa, dos últimos anos de São Paulo, esse momento de hoje, foi a realização máxima do que eu prometi para minha mãe, e eu consegui transformar totalmente aquela reação que ela tinha, né, com o Rafael ainda dos tempos de escola. E aí deu um momento, ainda lá em São Paulo, né, onde as pessoas pediam muito pra gente um curso para aprender, um workshop para aprender lettering. Na verdade, as pessoas perguntavam coisas super específicas, também pediam os workshops, né? É verdade, a Dani lembrou que as pessoas faziam perguntas tipo assim: como é que vocês fazem isso? E a gente, como prestadores de serviço, como artistas, como criadores, a gente fala: como que a pessoa tá perguntando isso pra gente? Porque, tipo, não sou obrigado a falar. E aí a gente virou a chave e entendeu: não, peraí, se as pessoas estão perguntando isso, não é porque elas querem copiar ou imitar, é porque tem um mercado, um negócio aí crescendo e as pessoas também estão vendo a possibilidade. Ou não, a pessoa só quer aprender, ela só quer fazer de hobby na casa dela. Ela também gostou da arte, quer ter como terapia. E aí eu falava: mas quando eu tava lá buscando o que eu queria fazer, eu não fazia cursos livres, workshop, curso técnico, por que eu não posso dar um curso técnico de lettering, né? Eu não fiz também cursos para melhorar o meu nível no lettering, então a gente falou: então tá bom, então a gente vai criar o nosso workshop de lettering. A gente fez aí várias turmas de 15, 12 pessoas, aí nessa média a gente sempre ficou. São Paulo e outras cidades do Brasil, né? A gente fez outras cidades também. Rio de Janeiro, Brasília, Santos e São Paulo. A gente ficou nessas, tinha pedido pra gente ir para Salvador, Porto Alegre, BH, mas enfim... Manaus, Fortaleza, tudo. É isso. E vinham as pessoas também, né? A gente teve alunos que vieram de outras regiões do Brasil para São Paulo para fazer o workshop do Nalousa. E aí, nesse momento, a gente começa a ver que, tipo assim, ou a gente vai, ou eles vêm. Mesmo assim, a logística é complicada para todo mundo. Fora isso, os nossos workshops, eles eram workshops relativamente curtos, porque era um dia. A gente ainda depois, no ano seguinte, 2018, a gente conseguiu fazer um workshop de 2 dias, mas mesmo assim não era ainda tempo suficiente da gente colocar todo o conteúdo, todo o método que a gente tinha programado. Era muito maçante, era muita informação. Na verdade era muito denso, né? Muita informação. As pessoas saíam, te juro por Deus, as pessoas saíam com a cabeça fervendo de coisa. Era até ruim porque não entrava, não fixava, porque era tanta coisa que não fixava.
mesmo assim era um método que a gente tinha achado mais correto, porque pra você não pode deixar de ensinar também algumas coisas. Vinham as perguntas durante o workshop, né? Então, assim, não adiantava só a gente ensinar a fazer um tipo específico de letra. As pessoas queriam aprender fazer um tipo específico de letra e trabalhar com letra. Então, pra gente chegar nessa parte profissional, a gente precisava passar todo o conteúdo básico. Então, a gente acabou ficando muito conteúdo pra pouco tempo. Só que aí a gente encontrou uma solução pra isso. Na verdade, a gente encontrou, e é muito engraçado como a vida vai se alinhando pra tudo, né? As pessoas também começaram a pedir no mesmo tempo que a gente estava percebendo que ir até as outras cidades e mesmo para as outras pessoas virem, elas gastavam muito, tinha que ficar em hotel, tinha que almoçar e jantar todo dia na rua, e a gente também gastava com hotel, gastava com passagem. A gente pensou, e as pessoas vinham nos comentários dos cursos, do workshop, quando a gente postava foto com os alunos, as pessoas falavam, eu não posso ir, faz online. E aí, em 2019, então, a gente resolve passar um pente fino em todos os nossos workshops, no nosso método, na nossa base de ensino, nas nossas bibliografias. A gente estudou tudo que a gente sabia e aí a gente falou, a gente tem um método. A gente entendeu que a gente tinha um método que já estava no workshop presencial, só que no online a gente tinha a possibilidade de fazer esse método com 6, 7, 8 horas de aula, né? E a gente tinha a possibilidade de fazer esse método com quase 80 videoaulas, né? Muito completo, e que ficava lá com a pessoa. Ela podia assistir na hora que ela quisesse. E hoje a gente tem centenas de alunos espalhados pelo Brasil inteiro e até em outros países, com a escola de lettering. É isso, é a realização máxima dessa história inteira. Em junho de 2020, a gente completa 6 anos de Na Lousa, de só Na Lousa, né? É a realização máxima. A gente se encontra, acho que no momento profissional mais feliz, assim, né, da nossa vida, porque além da gente conseguir ainda fazer trabalhos de lettering por aí, nas cidades, nas empresas, a gente passa isso para os nossos alunos na escola de lettering e a gente está galgando, trabalhando numa das principais metas que a gente tem, que o nosso objetivo de vida, assim, é o dia que você vai virar para alguém e vai falar que você trabalha com lettering e a pessoa não vai fazer cara de paisagem. Que ela não sabe o que é. Bom, então eu acho que foi isso. Esse foi um vídeo mais longo, mais denso, de propósito, porque a gente quer que você saiba os tintins por tintins, os blocos que construíram toda a nossa história. A gente tem certeza que você pegou muita coisa de bom para você nessa história inteira. Então faça muito bom proveito desse vídeo, assista quando você quiser, ele vai estar aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando, se você ainda não está inscrito, clica aqui no botão, tá logo aqui embaixo, se inscreve, deixa o joinha pra gente e é isso. Posso dar mais um recado? Claro. Se você quer aprender lettering, tá querendo começar a aprender lettering, não sabe de nada, baixe nosso Lettering Book, é uma apostila em PDF gratuita e lá tem todas as dicas para você que quer começar a aprender lettering. O link tá aqui na descrição. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau, gente! Tchau, gente, um beijo!